João é escrito, narrado pelo discípulo amado João, o discípulo de Jesus, a qual tinha mais intimidade com Jesus, o mais próximo de Jesus. E João, assim como Mateus, Marcos e Lucas, ele também vai registrar, ele também vai contar, ele também vai falar sobre o ministério de Jesus aqui na terra. Mateus, ele descreve Jesus como um rei. Marcos descreve Jesus como um servo sofredor e um servo vencedor. Lucas escreve Jesus como o homem perfeito. Porém, João vai descrever Jesus como Deus. Quando nós olhamos para Mateus, nós observamos Jesus, ele é rei. Em Marcos, ele é servo. Em Lucas, o homem perfeito. Mas em João, ele é Deus. Ele é muito além do rei. Jesus é além de um servo. Jesus é além de um homem perfeito. Ele também é Deus. Ele é o Criador. Ele é aquele que formou tudo quanto existe. E agora no capítulo de número 4, João ele vai narrar, ele vai contar um dos atos de Jesus, um diálogo ao qual Jesus ele vai ter com uma certa mulher. E é lindo quando nós olhamos para esse texto, porque Jesus, ele sendo Deus, ele vai ter um diálogo com uma mulher. Jesus sendo Deus, ele vai se importar com o que aquela mulher estava passando. Jesus, ele sendo Deus, ele vai se importar com o que aquela mulher ela pensa e sente, porque Deus ele se importa sim com aquilo que nós pensamos e sentimos, mas não se baseia apenas nisso, em Deus se importar com o que nós pensamos ou sentimos, mas em nós temos se importado também com o que Deus pensa, com o que Deus sente ao nosso respeito. E quando eu falo de nós se importar com o que Deus pensa e sente sobre nós, não é no momento do culto, porque aqui todos adoram e prestam atenção na palavra, mas eu falo no nosso momento de particularidade, no momento ao qual nós estamos a sós, pensamos o que Deus está sentindo sobre nós, sobre o que Deus está pensando sobre nós. E nesse texto observamos que Deus ele se importa. Ele se importa sim em ter um relacionamento com o ser humano. Como os irmãos bem sabem, o tema da campanha é 2 Crônicas 7,14, aonde fala sobre o clamor. Mas um dos pontos ou requisitos que Deus ele fala a Salomão é sobre se converter dos seus maus caminhos. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja, dentro do tempo que é me dado em João 4, arrependimento e restauração. Aleluia. O versículo 1 diz que Jesus ele fica sabendo de um certo assunto que estava percorrendo pela Judéia, um certo assunto sobre o ministério de Jesus, uma calúnia a respeito do ministério de Jesus, dizendo que Jesus ele estava fazendo mais discípulos que João e também batizando mais que João. Isto era uma calúnia ao ministério de Jesus, porque o versículo de número 2 diz que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Mas um certo assunto estava sendo percorrido, que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos que João. Isto é uma armadilha de Satanás contra o ministério dos homens e mulheres de Deus. O que? Promover calúnia, que vai promover o orgulho. Porque esta calúnia a respeito do ministério de Jesus não é uma calúnia onde está falando mal de Jesus, não, mas é uma mentira. E se é uma mentira, é uma calúnia. E Jesus, sabendo disso, ele, então, o versículo 3 diz que ele deixa a Judéia e ele volta para a Galiléia. Quando Jesus ele fica sabendo da calúnia que estão fazendo a respeito do seu ministério, de sua pessoa, ele não para por causa da calúnia, mas ele continua caminhando. Versículo 3, ele volta para a Galiléia. E o versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. E ele está passando por essa cidade, Samaria, chamada Sicar. E Jesus ele passa perto do poço que
que era a herança de Jacó. A herança que Jacó deixou para seu filho José. Jesus está passando por este caminho. E o versículo 6 diz que era uma herança, e Jesus ali se cansa e se assenta. Jesus se assenta perto da fonte. Jesus ele está cansado da viagem, e ele se assenta ali perto daquela fonte, e o texto diz que era a hora sexta, meio-dia. Meio-dia, Jesus está cansado e ele se assenta naquela fonte. E o versículo 7 vai nos mostrar o motivo pela qual Jesus ele está naquele local e naquele exato horário. O versículo 7 diz que uma mulher de Samaria vai ao poço para tirar água. Uma mulher vai ao poço para tirar água, porque as mulheres têm o costume de ir ao poço para retirar a água. Porém, as mulheres elas iam na parte da manhã para evitar o calor do sol. Os irmãos e irmãs que trabalham entendem, trabalhar debaixo do sol é cansativo, é exaustivo. Então elas aproveitavam o momento da parte da manhã para então retirar a água. Porém, esta mulher ela não vai na parte da manhã. Esta mulher ela vai na parte da tarde, ao meio-dia, o horário ao qual ela calcula em sua mente. Não vai ter ninguém lá. Então eu vou poder retirar a água e voltar. Por que a mulher ela determina esse horário para ir ao poço? Porque ela era uma mulher que moralmente ela não tinha valor. Era uma mulher que moralmente ela tinha uma certa depravação, e ela não era bem vista pela sociedade. Então ela aproveita esse horário para retirar água, mas ela pensava que não iria ter ninguém ali na fonte. Mas quando ela chega, tem alguém ali. Jesus está presente na fonte. Por que Jesus está ali naquele exato horário, naquele exato local? Porque ele tinha marcado um encontro com aquela mulher. Talvez você não entenda porque você está aqui hoje à noite. Talvez apareceu alguns obstáculos para você não estar presente no culto. Mas Deus ele te fortaleceu para você estar aqui nessa noite, porque ele disse: eu tenho um encontro marcado com você. Eu tenho um encontro marcado com você. Algum louvor vai falar com você, algum testemunho vai falar com você, a palavra vai falar com você. Então ele marca um local para ter um encontro com esta mulher. E é interessante que Jesus começa a conversa dizendo: dá-me de beber. Jesus inicia a conversa com aquela mulher dizendo: me dá água, tenho sede. É interessante que Jesus ele poderia pedir: me dá algum alimento, estou com fome, horário do almoço, meio-dia. Mas não, ele pede água. Ele pede aquilo que a mulher ela também está necessitada. O que? Água. Ela está sentindo sede, e Jesus fala para ela: me dá água, porque eu também tenho sede. O que ele está mostrando para a mulher é: eu sinto aquilo que você sente, eu conheço aquilo que você sente, não por teoria, mas também por prática. E Deus ele se importa tanto em conhecer e sentir aquilo que nós sentimos, que ele mesmo desceu aqui na terra e sentiu tudo aquilo que nós sentimos todos os dias. Você quer falar de dor? Ele sentiu dor a qual nenhum homem sentiu na vida, ele sentiu. Quer falar sobre desprezo? Ele mesmo foi desprezado por aquele que ele tanto amou. Então ele sabe o que nós passamos, não por teoria apenas, mas ele sentiu na pele aquilo que o homem sente. Tentação, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele sabe o que nós sentimos. Ele mostra isso para a mulher, dizendo: tenho sede, me dá água. Então Jesus ele inicia a conversa com esta mulher. E o versículo 8 diz que os discípulos haviam ido para a cidade comprar comida. Jesus pede para eles irem, porque Jesus queria um particular com esta mulher. E o versículo de número 9 nos mostra a resposta da mulher para Jesus. A mulher ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus, com humildade, inicia o diálogo com ela. Porém, esta mulher, com soberba, ela vai responder Jesus.
A mulher com ar de soberba, ela vai trazer uma resposta para Jesus dizendo: por que está falando comigo? Por acaso você não sabe que judeus e samaritanos não se comunicam? Ela está com ar de soberba, e isso é algo muito complicado na vida nossa. A soberba é algo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Assim como esta mulher, no início da conversa, está com ar de soberba, e a soberba atrapalha a nossa comunhão com Deus, porque a própria palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque quando Deus olha para um crente soberbo, ele se lembra de Satanás. Porque Satanás, ele olhou para cima dizendo: eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ai, que soberba! Então a soberba é um obstáculo na nossa comunhão com Deus. E Jesus, vendo que ela está com um ar de soberba, Jesus ele vai responder no versículo 10 para essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que Jesus está dizendo para essa mulher é: se você soubesse quem está falando com você, não seria eu que estaria te pedindo água, mas era você que estaria me pedindo água, e eu lhe daria água viva. O que Jesus está dizendo para esta mulher é: eu não preciso de você, é você que precisa de mim. Eu não dependo de você, é você que depende totalmente de mim. O erro do ser humano é pensar que Deus precisa de nós. O erro das igrejas é pensar que Deus precisa da humanidade. Deus nunca precisou do homem, é nós que precisamos dele, é nós que dependemos totalmente da sua graça. É nós que precisamos dele. Porque muitos pensam: se eu não cantar, não acontece. Se eu não pregar, não acontece. Se eu não estiver na parte da liderança, o grupo não vai, o grupo não anda, a igreja não avança. Se esquece, a obra não depende de nós. Se eu não quiser pregar, Deus levanta outro para pregar no meu lugar. Se você não quiser cantar, Ele levanta outro no lugar para cantar. A obra depende dele. A obra depende totalmente de Deus. Se o homem não quiser fazer, Deus faz sem problema nenhum. Porque Deus sem nós continua sendo Deus. Agora nós, sem Deus, somos nada. Esta mulher então começa com um ar de soberba, mas Jesus quebra essa soberba dizendo: é você que precisa de mim. E versículo 11, a mulher, ela então vai dizer: Senhor. Agora ela chama Jesus de Senhor com mais humildade, reconhecendo que Ele é Senhor e ela é serva. Tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Agora a mulher, ela vai estar dizendo: Jesus, o Senhor tem água para me dar, mas como o Senhor vai tirar água, se o Senhor não tem nada para o que tirar a água? Eu estou olhando aí perto do Senhor, eu não vejo nenhum cântaro, eu não vejo nenhuma corda. Como o Senhor tem água para me dar? Como que o Senhor tem água para me oferecer, se o Senhor não tem com o que tirar a água? Aí que lindo, Jesus responde no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo para esta mulher é: eu não preciso de corda, eu não preciso de cântaro para tirar a água do poço, porque a água que eu tenho para oferecer não está no poço. A água que eu tenho para oferecer está dentro de mim. A fonte não é esta fonte de Jacó, a fonte que joga para a água a vida se chama Jesus de Nazaré. É Ele que tem a água da vida eterna. É Ele. Ele está dizendo para esta mulher: eu não preciso de corda, não preciso de cântaro. Por quê? Porque a água que Ele tem para nos dar não vem por meio humano, mas é totalmente pela graça. O que Jesus está mostrando para esta mulher é: o que eu tenho para te dar não vem por meios humanos, é totalmente pela graça. Ele não dependeu de homem algum para descer aqui na terra. Ele mesmo, com o seu poder, veio.
Foi Ele que sofreu, foi Ele que foi traído, foi Ele que foi entregue lá na cruz do Calvário, foram as mãos dele que foram pregadas, foram os pés dele que foram pregados, foi Ele que entregou o seu Espírito, a sua vida por nós, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que enviou o Espírito. É tudo pela graça, não há nenhum mérito em mim, não há nenhum mérito em nós, é tudo pela graça. A única coisa que nos resta a fazer é dobrar os nossos joelhos e se humilhar diante dele, agradecendo pela graça redentora vinda da parte dele. Glória a Deus. É tudo pela graça. Não pense que você está aqui hoje por suas forças, é pela graça. Não pense que hoje você canta porque você é bom, é pela graça. Você não prega por seu mérito, é tudo pela graça dele em nossas vidas. A mulher questiona: o senhor não tem o que tirar? Jesus responde: não preciso, porque a água que eu tenho não é por méritos humanos. E ela diz: por acaso és maior que Jacó? Jesus ele responde: sim, porque a água que você beber desse poço, você vai tornar a ter sede. A água que você beber do poço que Jacó fez, você bebe e volta a ter sede, mas a água que eu tenho é tão maravilhosa que você bebe dela e você não sente mais sede e necessidade desta água. O que Jesus está falando aqui é sobre satisfação. O que esta mulher precisava em sua vida era satisfação espiritual. Porque mais à frente, Jesus ele vai perguntar para a mulher: aonde está o seu marido? E esta mulher ela responde: não tem. Jesus responde: disseste bem. Por quê? Porque já tivesse 5, o que você tem não é seu. Essa mulher ela procurava alegria, satisfação nas coisas deste mundo, e Jesus está apresentando para ela uma água viva que vem dele, que gera satisfação verdadeira e espiritual. Porque esta mulher ela procurava satisfação nas coisas deste mundo, e Jesus está dizendo: você bebe, faz hoje, mas amanhã você tem que voltar para o mesmo lugar para ter algum tipo de satisfação. Você bebe bebida hoje, mas amanhã tem que voltar para ter prazer. Você usa drogas, mas depois tem que voltar para o mesmo local para ter algum tipo de prazer. Você se prostitui para ter prazer, mas depois tem que voltar para o mesmo local para ter prazer novamente. Ou seja, é dependente das coisas deste mundo. E Jesus está dizendo: não é para isso que eu te criei. Eu não te formei para depender das coisas deste mundo. Eu não te formei para você depender da água deste mundo. Mas eu te formei para você depender totalmente de mim. Depender da água que flui dentro do nosso Deus. É a água que vem dele, que traz alegria para a nossa alma. E esta água é o Espírito Santo de Deus. É Ele que produz alegria. É Ele que produz satisfação verdadeira em Deus. E essa mulher, no versículo de número 15, ela diz: então me dá esta água, tenho sede. Eu quero desta água que o Senhor está me dizendo que eu vou beber e não vou mais ter sede. Então, aí que Jesus faz a pergunta: chama o teu marido e vem. E ela diz: não tem, porque ela já teve 5 e o que ela tem não é dela. E Jesus diz: disseste bem, disseste com verdade. Isso que é interessante, porque a mulher ela pede a água, ela quer a água que vem de Jesus, mas Jesus vai mostrar o caminho para ela. Para ter esta água, primeiro é necessário o arrependimento. Jesus vai tocar na ferida dela, Jesus vai tocar no pecado dela e dizer: para ter esta água, primeiro é necessário se arrepender da vida que você está levando. Para ser cheio de Deus, primeiro é necessário se esvaziar dos nossos próprios pecados. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, é necessário se esvaziar de nossas próprias iniquidades. É o caminho que Jesus está mostrando para ela. E depois que Jesus disse isso para ela, a mulher diz no versículo 19: vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Agora a mulher está com tanta sede, que ela está falando com Jesus agora sobre a adoração a Deus. E ela está querendo saber como que se adora a Deus. E do versículo 21 ao versículo 24, Jesus vai estar explicando como que é a adoração feita a Deus. No momento presente, Jesus diz que é no templo que se adora a Deus. Mas Jesus ele diz que a hora vem, ou seja, vai acontecer algo na frente, que não vai ser necessário estar no templo para adorar a Deus apenas. Jesus está falando que após a graça, não é necessário vir ao templo apenas para adorá-lo. Por quê? Porque depois da graça, depois que Jesus morre, ressuscita e envia o Espírito Santo, não dependemos mais de local para adorar a Ele. Não é necessário vir ao templo apenas para falar com Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus está falando para ela que depois, mais à frente, quando chegar esta hora, não vai ser necessário vir ao templo ou ao monte para adorar a Deus. Por quê? Porque o Pai é Espírito, Deus é Espírito, e isso importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus está mostrando que não depende do lugar para o adorar, não depende do local para o adorar. Deus não se limita, não se prende ao local para nós o buscar, porque Ele é Espírito, o Espírito Santo que habita em nós nos leva à comunhão com Deus. Ela então no versículo 25 diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Ele vai nos contar tudo que se deve acontecer. E Jesus responde no versículo 26, dizendo para a mulher, Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Ela diz: o Messias vai vir, o Cristo vai vir, o Salvador vai vir. E Jesus responde para ela dizendo: sim, eu sou, eu falo contigo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. E o versículo 28, para nós encerrar, diz que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade para avisar para os homens da cidade o que tinha acontecido. Ela deixa o cântaro, ela nem busca água, ela nem pega a água que ela veio buscar, porque foi tão lindo o que Jesus fez na vida dela, que ela abandonou aquilo que ela estava fazendo e fazia para um novo rumo em sua vida, a pregação. E versículo 29, ela chega anunciando na cidade, dizendo: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? 30 saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A mulher, ela chega anunciando na cidade: olha, eu conheci um homem lá no poço, que ele disse tudo quanto tenho feito. Ele revelou os meus pecados, ele mostrou para mim aquilo que eu estou fazendo, aquilo na qual eu estou caindo. Porventura não é este o Cristo? Jesus oferece a água para ela, mas Jesus mostra que o caminho para ter acesso a essa água, que é o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, Jesus está ensinando para esta mulher: primeiro é necessário se arrepender dos seus pecados, primeiro é necessário se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus. Mas ela diz: este é o Cristo. É interessante que Jesus ele não aponta apenas o pecado desta mulher. Jesus não apenas mostra para ela: olha, você está errando nesta área. Jesus não apenas mostra o erro dela, mas Jesus também se apresenta como um Cristo para ela. Jesus se apresenta para ela como aquele que perdoa. Jesus se apresenta para ela como aquele que levanta, aquele que restaura, aquele que dá forças para o caído, aquele que dá forças para aquele que está fraco espiritualmente. E talvez você esteja se perguntando: será que tem jeito para mim? Será que tem solução ainda para mim? Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaías capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus faz um convite. Olha o convite que Deus faz para o seu povo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados
são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Deus está dizendo: os nossos pecados diante dele podem ser vermelhos, podem ser impuros diante dele, mas se chegar a ele, se arrepender diante dele, ele é fiel para nos purificar, ele é fiel para nos lavar por completo. Eu quero terminar essa oração juntamente com a igreja. Senhor meu Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi pregada e nos anunciada, e o Senhor falou a respeito de arrependimento, porque o Senhor é fiel para nos levantar, o Senhor é fiel para restaurar o seu povo, um povo quebrantado de coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas que estão desagradando o Senhor dia após dia. Perdoa, Senhor, perdoa o meu irmão, perdoa a minha irmã, que com o coração quebrantado está orando nesse momento pedindo perdão e uma restauração espiritual. Quebranta-nos, restaura-nos, perdoa-nos, Senhor, diante da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, ó Pai. Amém. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.